Olá, mais uma vez, professor Sandro Marcos Godoy, Direito Ambiental, sejam bem-vindos. Nossa aula agora é sobre os princípios que regem o direito ambiental. Eu deixo a dica a você que se interessa por direito ambiental na sua vida profissional, você que presta o seu concurso público, você que se prepara para a OAB. Fique muito atento à aula de hoje e às próximas aulas que nós trataremos sobre os princípios que regem o direito ambiental. É matéria corriqueira, que cai muito em concurso público, é matéria corriqueira que cai na OAB e são princípios que você vai utilizar na sua atuação profissional, como advogado, como promotor de justiça. Os princípios que tratam da questão ambiental são base de estrutura para qualquer peça processual. Então fique muito atento. Só um minutinho, venha comigo, só para dizer a você, relembrar a você que todo esse material estará à sua disposição no nosso livro já publicado na Amazon, como e-book, que se trata de Direito Ambiental Objetivo e Descomplicado. Está aí na sua tela, está à sua disposição, todo esse material está à sua disposição, não é? Para que você utilize e complemente com as nossas aulas, ok? Vamos lá, meus amigos, os princípios que nós vamos tratar hoje, iniciamos desta forma, venham comigo. Vamos tratar dos seguintes princípios: meio ambiente ecologicamente equilibrado, desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional e função social da propriedade, ok? Vamos lá. Muito bem. Para que nós possamos iniciar essa aula, é importante que nós deixemos claro a vocês que a base de quase todos esses princípios que nós vamos falar hoje está naquele nosso artigo 225 da Constituição Federal. Rememorem comigo, artigo 225, nossa base de estudo, que será a base de estudo também dos princípios que nós trataremos agora. Perceba, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Veja então, meu amigo, minha amiga, que o artigo 225, só relembrando, estabelece o quê? Um direito-dever. E esse direito-dever é revertido nesses princípios que nós vamos estudar agora. Primeiro deles, vamos lá. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito bem. O próprio artigo 225 é a base de estrutura para esse primeiro princípio. Perceba que o artigo 225 trata do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se nós temos direito, nós vamos ver logo no princípio a seguir, a um desenvolvimento, esse desenvolvimento tem que ser sustentável. Por quê? Porque eu tenho que ter em mente que as ações humanas praticadas reverterão de alguma forma, em maior ou menor grau, em impactos quase sempre negativos ao meio ambiente. Então perceba, qual é o princípio que estrutura isso? É o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é? Eu tenho que ter um equilíbrio entre as ações humanas e o desenvolvimento para que eu tenha o quê? Um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente como meio a ser transposto para o benefício da sociedade, como diz o legislador constitucional no artigo 225, não é qualquer meio ambiente, é um meio ambiente que se mostre ecologicamente equilibrado. Então, as ações humanas em termos de meio ambiente devem ter como parâmetro, devem ter como padrão, devem ter como olhar sempre que aquele desenvolvimento, aquelas ações deve preservar o meio ambiente de forma ecologicamente equilibrada, né? Dentro do possível, dentro de uma estrutura de equilíbrios. Muito bem? O segundo princípio que nós vamos tratar é o princípio do desenvolvimento sustentável. Olha que bacana. O princípio do desenvolvimento sustentável encontra parâmetros em outros artigos também da Constituição Federal, mas ele encontra bases principalmente no artigo 225. Porque perceba, desenvolvimento
é até direito das pessoas. Agora, eu devo desenvolver de forma sustentável. Eu devo desenvolver minhas ações de forma sustentável. Por quê? Porque eu tenho um compromisso até anterior ao desenvolvimento, que é manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, as minhas ações de desenvolvimento, sejam nas minhas produções ou não, têm que ser pensadas de forma sustentável. É um compromisso que eu tenho para com a sociedade. Eu não posso desenvolver de qualquer forma. O desenvolvimento, que é um direito meu, garantido constitucionalmente, inclusive, deve sê-lo de forma sustentável. Por quê? Porque eu tenho um compromisso social, um compromisso para com a sociedade. Compromisso como? De onde surge esse compromisso? No princípio anterior. O meu desenvolvimento deve gerar ações ambientais ecologicamente equilibradas. Ok? Mais um princípio, o princípio da solidariedade intergeracional. Meus amigos, não há dúvida alguma que o princípio da solidariedade intergeracional faz parte, está expressamente entendido no contexto do artigo 225 da Constituição Federal. Porque perceba, se o desenvolvimento deve ocorrer de forma sustentável, e se o desenvolvimento ocorre de forma sustentável porque todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não é por outro motivo que tudo isso ocorre, senão para o quê? Como já vimos, preservação das gerações atuais e gerações futuras. Solidariedade intergeracional é um princípio constitucional ligado ao meio ambiente, estabelecido expressamente no artigo 225. Não é? Eu devo desenvolver minhas ações de forma sustentável, eu devo preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. As futuras gerações têm tanto direito quanto as nossas atuais de utilizar o meio ambiente preservando para as ações futuras, para as gerações futuras. Então eu não posso pensar no meu desenvolvimento, ainda que sustentável, somente olhando para as gerações atuais, porque nós temos que deixar um legado para as gerações futuras. Nós não podemos, nós não temos o direito de entregar para as gerações futuras um meio ambiente que não seja, no mínimo, igual ou melhor do que nós temos nas gerações atuais. Este é o fundamento do princípio da solidariedade intergeracional. E aí venham comigo, o último princípio que nós vamos tratar nesta aula é um princípio importantíssimo, que também está previsto na Constituição Federal, em artigos diversos, está previsto também na legislação infraconstitucional. Nós vamos encontrar lá o conceito de função social da propriedade privada, por exemplo, no Código Civil. Ok? Muito bem. O que o princípio da função social da propriedade privada ou função social da propriedade tem a ver com a preservação ambiental? Lembram que nas aulas anteriores, o professor Sandro fez questão de destacar a vocês que as questões ambientais transcendem os limites do interesse individual. Quando eu penso em meio ambiente, eu não penso só no meu bem-estar. Eu penso no bem-estar de todos, de todos. Lembram? A expressão tem que ser esta, a extensão da expressão todos. Eu penso no direito ambiental, eu penso na preservação ambiental, além dos meus interesses pessoais. Por isso que o princípio da função social da propriedade nos leva a refletir sobre isso. Veja, a Constituição Federal diz expressamente que eu tenho direito a possuir uma propriedade privada. Entre os romanos, antigamente, nós tínhamos o exercício de algumas atividades específicas inerentes ao direito de propriedade. Não é? O jus fluendi, o jus abutendi e o jus utendi. O jus utendi é o direito que o proprietário tinha de utilizar amplamente a propriedade privada lá no direito romano. Não é? O jus abutendi era o direito que o sujeito tinha, inclusive de abusar da propriedade que possuía. Por isso que num primeiro momento, entre os romanos, o escravo, que era considerado res, ou seja, considerado coisa, não era considerado um ser humano, o seu proprietário poderia tirar-lhe a vida, porque
o jus abutendi imperava naquele momento como direito de propriedade. Eu tinha tanto direito amplo à minha propriedade privada romana que eu poderia, inclusive, destruir a minha propriedade. Então, os romanos, num primeiro momento, reconheciam o jus utendi, o jus abutendi e o jus fluendi, que era o direito que se tinha de tirar da propriedade os frutos e produtos. Perceba que o direito de propriedade hoje, no nosso direito pátrio, é herdado do direito romano. E nós temos alguns direitos preservados, como tinham os romanos. O proprietário hoje pode utilizar da sua propriedade, claro, com limitações, nós vamos ver. Ele pode retirar frutos e produtos da sua propriedade. Nós vamos ver também com limitações na nova visão atual do direito, mas ele não pode mais abusar do direito da propriedade. O abuso do direito de propriedade ficou reservado a um primeiro momento do direito romano. Posteriormente, os próprios romanos reconheceram que tinham que retirar o direito ao abuso da propriedade. Aí surge no direito romano, por exemplo, o direito de vizinhança, as limitações de propriedade. Então, na nossa sociedade atual, nós não podemos autorizar o abuso da propriedade privada. Se a Constituição Federal diz que eu tenho direito à propriedade, a mesma Constituição Federal refere que essa propriedade privada, que me pertence, tem que ter uma destinação social, tem que ter uma função social. Se nós trouxermos isso para dentro do direito ambiental, nós vamos entender que o princípio da função social da propriedade, não é? Ele revela que eu posso possuir uma propriedade, eu tenho o direito de ser proprietário, mas o meu direito pode encontrar limites. Exemplo, eu tenho uma propriedade privada, paguei por ela, tenho uma propriedade rural, eu paguei por ela, sou titular dessa propriedade. Mas perceba, eu tenho um compromisso social. Qual é o compromisso? Eu tenho que ter na minha propriedade uma área de reserva legal. Eu tenho que ter na minha propriedade uma área de preservação permanente, que restringe o uso da propriedade. Porque como proprietário, o que seria viável? Eu produzir o máximo a minha propriedade. Então, para que manter a área de APP? Para que manter a área de reserva legal? O interesse do proprietário seria produzir mais. E para isso eu não gostaria de ter APP. Eu não gostaria de ter reserva legal limitando o espaço territorial da minha propriedade, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso social. Porque a minha propriedade, ao mesmo tempo que me pertence, ela deve ser vertida para um bem social. É o princípio da função social da propriedade. Meus amigos, não se enganem, não se enganem. O princípio da função social da propriedade privada, ele não se revela somente em termos de propriedade enquanto titulação. Eu posso transferir esse princípio para a empresa. A empresa também exerce uma função social em virtude do princípio da função social da propriedade. A empresa deve exercer as suas atividades com vistas à função social da propriedade. E aí vem uma dica, um outro livro que nós temos a respeito disso, publicado pela editora Boreal, não é? Que se chama Direito Ambiental e Função Social da Propriedade, não é? Direito Ambiental. Este livro trata exclusivamente da obrigação que tem o empresário ou a propriedade empresária em relação à sociedade. Então, o princípio da função social da propriedade não se vale somente para a propriedade imóvel, é isso que eu quero dizer. É para qualquer forma de propriedade, inclusive para o exercício econômico. Se eu tenho a minha empresa, eu devo ter uma visão na minha empresa com vistas à função social da propriedade da minha empresa. A minha empresa deve produzir, é claro, ela deve me dar lucro, esse é o fundamento do direito empresarial, para quem tem uma empresa, para quem explora a atividade econômica, mas perceba, não é só o lucro pelo lucro, eu tenho que ter em vista, no exercício da minha atividade empresária, que a minha empresa tem um compromisso social, com vistas o quê? A função social da propriedade. E para finalizar, eu digo o seguinte, se a minha empresa está sendo gerida pelo princípio da função social da propriedade, venham comigo, olha lá o nosso slide mais uma vez, função social da propriedade, eu digo função social da propriedade privada da minha empresa,
A minha empresa, então, tem uma responsabilidade social e eu posso dizer que a minha empresa deve obedecer a um princípio, que é o princípio da função social da propriedade com vistas às questões ambientais. Então, eu tenho uma função socioambiental. Esse é o tema do nosso segundo livro, que nós colocamos à disposição de vocês pela editora Boreal, O Meio Ambiente e a Função Socioambiental da Empresa, do professor Sandro Marcos Godoy, à disposição à venda para vocês. Onde nós tratamos o quê? A minha empresa privada me pertence, mas eu tenho que exercer a minha empresa dentro de uma função social, mas a função social não se atreve a ser restrita. Essa função social, no exercício da minha empresa, é ampla. Então eu posso dizer que dentro do princípio da função social existe o princípio da função socioambiental da empresa. Eu desenvolvo minha empresa com vistas às questões ambientais. E aí eu interligo este princípio, venha comigo, com todos os demais que nós tratamos. Se eu tenho uma função socioambiental na minha empresa, é por quê? Porque eu tenho um compromisso na minha empresa com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu tenho um compromisso na minha empresa com o desenvolvimento sustentável, eu tenho um compromisso na minha empresa com a solidariedade intergeracional, pensando na minha geração atual e pensando, então, na geração futura. Então, venham comigo. Para a gente finalizar, fica aí a dica do professor Sandro. Estudem bastante, se debrucem sobre os princípios que regem o direito ambiental. Nós teremos mais algumas aulas na sequência tratando sobre o tema. Fiquem com Deus, um abraço a todos.